Clara nasceu em um dia nublado de outubro, em uma cidade que, por mais que tivesse grandes sonhos e possibilidades, ainda carregava os pesos da desigualdade e da exclusão. Sua mãe, Maria, era uma mulher forte e batalhadora, mas que, infelizmente, também carregava os próprios fardos. Ela se viu mãe solteira logo após a prisão de Roberto, o marido de Maria e pai de Clara, que ficou encarcerado quando Clara ainda era apenas um bebê. Roberto foi acusado de um crime do qual ele jurava ser inocente. Mas a realidade é que, uma vez preso, ele nunca mais seria capaz de proporcionar a Clara o que uma criança tão pequena precisava, a figura de um pai. Apesar da ausência de Roberto, Maria nunca deixou que Clara sentisse a falta dele. Ela trabalhava incessantemente, como faxineira em diversas casas da cidade, para garantir que sua filha tivesse ao menos o básico. O lugar onde moravam era um pequeno barraco, apertado, simples, sem as facilidades que outras crianças na vizinhança tinham. O sol mal conseguia atravessar as cortinas velhas, e mesmo assim, Clara sempre foi uma criança cheia de energia e alegria. Ela não sabia o que era viver de outra maneira, então se acostumou com as adversidades desde cedo. Mas sabia, mesmo sendo tão pequena, que sua mãe fazia o impossível para garantir que ela tivesse alguma chance de ter uma vida melhor. Clara cresceu, e a vida não ficou mais fácil. Aos 8 anos, ela já ajudava Maria a lavar roupas, arrumar a casa e até vender doces caseiros que sua mãe fazia. A infância de Clara foi, portanto, marcada pela responsabilidade. A menina não teve tempo de brincar como as outras crianças da sua idade, mas isso não a impediu de sonhar. Seus olhos brilhavam quando ela pensava que, um dia, iria estudar em uma escola melhor, ter livros novos, fazer amigos e até, quem sabe, ter uma vida cheia de alegrias. Entretanto, as dificuldades começaram a se intensificar quando Clara completou 10 anos. Sua mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Maria lutou, mas a batalha contra a doença foi mais forte do que qualquer um poderia imaginar. O diagnóstico mudou completamente o curso da vida de Clara. Ela, que já dividia o tempo entre estudar e trabalhar, agora se viu responsável não só pela casa, mas também pelo cuidado de sua mãe, que cada vez mais fraquejava. A doença fez perder o trabalho como faxineira e, com isso, Clara teve que assumir o lugar de Maria. Com o tempo, Clara passou a vender não apenas doces, mas também roupas usadas que recolhia de vizinhos. O pouco que ela conseguia juntar mal dava para cobrir os gastos com os tratamentos de sua mãe, mas ela nunca desistiu. Clara sempre acreditou que sua mãe era o seu maior tesouro e que, de alguma forma, ela conseguiria salvar sua família, não importava o custo. Mesmo assim, a vida parecia estar contra ela. A cada tratamento que Maria realizava, a dor da perda era iminente. Clara viu, de perto, a deterioração da saúde de sua mãe. Durante meses, as noites se tornaram intermináveis, com Clara acordando todas as madrugadas para verificar se Maria ainda estava viva. Ela orava, rezava e lutava para que aquela dor tivesse fim. Com 14 anos, Clara não tinha mais tempo para amigos. Seu irmão Lucas, que era 5 anos mais novo, também precisou da ajuda da irmã, pois a casa foi se tornando mais vazia à medida que a doença de Maria se agravava. Ele, com apenas 9 anos, não conseguia entender o que estava acontecendo, e Clara, sem saber como lidar com sua própria dor, se viu obrigada a ser não só a irmã, mas também a mãe do irmão. A pressão sobre Clara aumentava cada vez mais, mas ela jamais reclamava. Ela se tornava cada vez mais forte. O que poderia parecer uma vida cheia de sacrifícios era, para Clara, apenas a prova de que ela deveria fazer o que fosse necessário para garantir que Lucas não tivesse o mesmo destino doloroso que ela. Quando Clara completou 16 anos, a vida de sua mãe chegou ao fim. Maria, após uma longa luta contra o câncer, faleceu de forma silenciosa, deixando Clara completamente devastada. A jovem ficou sozinha no mundo, sem saber como seguir em frente. As lágrimas de Clara eram incessantes, mas ela não teve tempo para se abalar por muito tempo. Ela tinha Lucas para cuidar e, mesmo sem forças, sabia que ele dependia dela. A dor da perda de sua mãe foi um golpe devastador, mas Clara não tinha escolha a não ser continuar. Ela sabia que precisava mudar sua vida, e a única maneira de fazer isso seria através da educação. Clara, então, tomou uma decisão. Iria estudar,
conseguiria um diploma e, de alguma forma, mudaria sua realidade. A decisão não foi fácil. A dor da perda ainda a consumia e as dificuldades financeiras eram quase insuperáveis. Ela não tinha dinheiro para bancar seus estudos e não podia contar com o apoio de ninguém. Mas, com uma força que poucos entenderiam, Clara decidiu que não poderia deixar o sacrifício de sua mãe ser em vão. Aos 18 anos, Clara conquistou uma bolsa de estudos em uma universidade pública. O sonho parecia distante, mas agora ela tinha uma chance real. No entanto, a realidade foi ainda mais difícil do que ela imaginava. Clara se mudou para uma cidade distante, onde a solidão a acompanhava a cada passo. Ela trabalhou como garçonete durante o dia e estudava à noite. A saudade da casa de sua mãe, de Lucas, e a dor da perda eram como um peso constante em seu peito. Mesmo assim, ela seguia, dia após dia, determinada a não deixar que as dificuldades a derrotassem. Foi nesse período da faculdade que Clara conheceu Rafael, um jovem rico e encantador, com quem ela começou a se envolver. Rafael a admirava pela força e inteligência, mas não conseguia entender completamente o que ela passava. O relacionamento deles foi sendo marcado por altos e baixos, pois Rafael não compreendia a falta de tempo de Clara para se dedicar a ele, nem o peso emocional que ela carregava. Clara, apesar de amá-lo, sabia que a vida que ele oferecia era diferente demais da sua, e as diferenças começaram a criar um abismo entre os dois. Durante o último ano da faculdade, Clara enfrentou mais uma tragédia. Seu irmão, Lucas, que ela tanto amava e cuidava, sofreu um acidente de carro e entrou em coma. Clara precisou abandonar temporariamente os estudos para voltar à sua cidade natal e cuidar dele. Durante as semanas em que Lucas lutava pela vida, Clara se viu mais uma vez sem forças, mas, por ele, ela não poderia desistir. Infelizmente, Lucas não resistiu e faleceu. A dor de perder o irmão foi como um golpe fatal. Clara ficou sozinha novamente, mas dessa vez a dor era ainda mais profunda, pois ela havia perdido a última pessoa com quem poderia contar. Aos 24 anos, Clara se formou na faculdade, mas o vazio que sentia era imenso. Ela decidiu, então, se afastar do mundo e focar em sua carreira. Conseguiu um emprego em uma empresa de consultoria, onde subiu rapidamente. Mas o sucesso profissional não preencheu o vazio que restava em sua vida. Clara conquistou estabilidade financeira, mas a solidão e a saudade de sua família nunca a deixaram. Ela se tornou uma mulher respeitada no mercado de trabalho, ajudando outras pessoas a se reerguerem, compartilhando sua história de superação, mas nunca mostrando quão ferida ela ainda estava por dentro. Com o tempo, Clara comprou sua própria casa, mas nunca se sentiu completamente em casa. Ela fez do trabalho sua prioridade e dedicou-se a projetos sociais, ajudando jovens de comunidades carentes, aqueles que, assim como ela, precisavam de uma chance para mudar sua realidade. Mas, no fundo, Clara sabia que o verdadeiro preço do seu sucesso tinha sido muito alto. Ela venceu. Mas o preço da vitória foi a dor de perder tudo o que mais amava. Aos 40 anos, Clara já era uma mulher realizada em sua carreira, mas ainda sentia o peso da solidão. Ela se envolveu em relacionamentos, mas nunca conseguiu se entregar completamente. A memória de sua mãe, seu irmão e as lutas que enfrentou nunca a abandonaram. Clara sabia que, ao olhar para trás, sua vida foi uma verdadeira batalha. Uma batalha de dor, superação e, principalmente, de amor. Ela conquistou tudo, mas o que realmente importava já havia sido perdido. Clara morreu aos 67 anos, em uma tarde tranquila, sozinha em sua casa. Mas, no fundo de seu coração, ela sabia que, de alguma forma, sua luta tinha valido a pena. Ela havia vivido uma vida cheia de desafios e dores, mas também de conquistas, e, acima de tudo, de amor. Clara finalmente encontrou paz, sabendo que, mesmo com as perdas, ela tinha se tornado uma mulher extraordinária, alguém que não se deixou abater pelas adversidades. Ela tinha vencido, mas a batalha jamais seria esquecida.